Bom dia, sou do 9º ano A do Colégio 3 de Agosto e tenho uma pergunta para o senhor. É uma pergunta um pouco longa, mas eu vou deixar bem rápido. Tem um momento do livro Sete Assombrações que o monstro começa a correr depois que aquele homem dá um grito, pede por ajuda. Mas a pergunta é, aquele monstro ele fugiu por causa do grito do homem ou porque viu que aquela criatura, como ele era um monstro e não tem consciência própria, falava, ou esses motivos mesmos? Qual é o conto? Sete Assombrações. Não, mas dentro do livro, qual é a história exatamente? Porque são várias histórias, né? O monstro que correu. Qual é o monstro que correu? É que acho que o monstro corria do ser humano assim que ele gritava. É a última história. É a última história? Eu acho que não. Acho que é o... Eu acho que é a história do que está nas pontas. Ah, sim. Cara, entendi. Veja, não sei. Porque o que acontece é o seguinte, as assombrações têm seus mistérios, entendeu? Coisas acontecem e você não sabe porquê, assim, né? Elas têm os próprios desígnios, assim, elas têm as próprias vontades e medos. Por ser uma assombração, por ser em tese uma entidade sobrenatural, não significa que ele não tem algum temor de alguma coisa, entendeu? Alguma coisa que se fale, né? E assim, o que eu mostro é o seguinte, que o ser humano, diante de uma situação dessa, ele não está totalmente desprotegido, assim, ele não está à mercê completamente daquela situação. Ele tem uma possibilidade de reagir também, de superar, né? Então, por que ele correu, eu não sei. Nem o cara sabe, assim, o cara que viveu aquela situação, ele mesmo também não sabe, né? Por quê? Mas aconteceu. Porque nem tudo, quando a gente escreve uma história, nem tudo precisa de explicação. Às vezes é mais interessante ainda quando não tem explicação, porque você que é leitor fica pensando assim, eita, será que foi por isso? Será que foi por aquilo? Que história é essa, né? Você vai começar a criar suas próprias explicações. Então o escritor ele deve contar um bocado de coisa na história, mas não deve contar tudo. Tem coisas que vão ficar sem resposta mesmo. E nem eu sei qual é a resposta. Tem que deixar o leitor matutando. Exato.